Imaginem encontrar um homem que sobreviveu ao dilúvio. Um eremita de 163 anos, vivendo numa caverna isolada, guardando uma versão da história que desafia tudo o que conhecemos. Essa é a história de Aser, um dos últimos descendentes de Caim, e o que ele revelou a dois viajantes, Heber e Joctã, na antiga Península Ibérica. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma narrativa esquecida, uma história proibida que antecede o mundo como o conhecemos. Peguem seus fones de ouvido, porque o que vocês vão ouvir pode mudar a sua percepção sobre as origens da humanidade. A jornada de Heber e Joctã os levou aos montes próximos ao rio Tejo, onde encontraram Aser. Ele não era um velho comum. Ele era um sobrevivente, um dos poucos que viram o mundo antes da grande inundação. Seu corpo, já cansado pelo tempo, carregava marcas que não eram de nascença, mas sim de posse. Com um gesto solene, Aser afastou sua veste, revelando no pescoço uma marca escura. Depois, mostrou o punho direito com uma marca semelhante, amarronzada. O desenho era o mesmo. Um pequeno peixe, apoiado sobre uma rocha curva com traços de vegetação. Heber e Joctã olhavam intrigados. O que significava aquele símbolo? Aser explicou que, nos tempos antigos, entes poderosos, imortais, governavam a humanidade. Eles não viam com bons olhos a proliferação da nossa espécie. Para controlar e identificar suas propriedades, eles praticavam o que Aser chamou de magias e feitiços sobre o sangue humano. Na verdade, eram manipulações que faziam surgir essas marcas na pele dos descendentes, como se marca um gado. Aser nasceu com elas, um sinal de que sua linhagem pertencia a esses seres. Mas a história não era apenas de submissão. Aquele peixe, que parecia um simples símbolo de posse, era, na verdade, um emblema secreto de resistência. Aser contou que um de seus ancestrais, um pescador também descendente de Caim, se revoltou contra essa escravidão. Ele olhou para um peixe saltando fora da água, tentando voltar ao seu lar, e viu ali uma metáfora para a condição humana. O peixe estava fora do seu lugar, assim como os humanos não deveriam ser escravos de ninguém. A sina dos peixes tornou-se o símbolo secreto daqueles que lutavam por liberdade. Sentindo que era o último de sua linhagem a carregar esse conhecimento, Aser tinha um tesouro para entregar. Ele passou a Heber um saco de couro, que por sua vez foi dado a Joctã. Dentro havia folhas de um vegetal desconhecido, cuidadosamente trabalhadas. Eram registros, crônicas da heróica resistência dos marcados com o símbolo do peixe. Um legado que não podia se perder. E então, as revelações se tornaram ainda mais chocantes. Aser começou a desconstruir a história sagrada da linhagem de Noé. Ele falou sobre seu ancestral mais infame, Caim. Na tradição de Aser, o nome do irmão assassinado, Abel, jamais era pronunciado, e o motivo era avassalador. Segundo Aser, Caim matou seu irmão não por inveja, mas por ordem do próprio ente poderoso, o mesmo Criador que Noé venerava. Por quê? Porque Abel havia nascido com características que desagradavam a esse Criador. O ente poderoso semeou a discórdia entre os irmãos, e longe de ser punido, o ato de Caim foi visto com agrado, pois cumpria uma encomenda divina. Abel, em sua memória, era lembrado como um homem bom e zeloso, cuja única falha foi não ter agradado ao seu Criador. A conversa avançou para costumes e tradições do mundo pré-diluviano. E Aser tocou em um ponto sensível. Ele confirmou que a atração entre pessoas do mesmo sexo era algo comum em certas comunidades daquela época. Homens poderosos e respeitados tinham suas predileções, e isso não era motivo de vergonha ou problema. A crítica, ele explicou, era direcionada ao comportamento lascivo e desrespeitoso, não à preferência em si.
Isso levou Acer a um questionamento profundo, uma reflexão que ecoa até hoje. Ele se perguntava: por que um criador, que não é macho nem fêmea, desejaria eliminar traços tão intrínsecos da natureza humana que ele mesmo criou? Eu não posso ter veneração por este ente, confessou Acer. Na verdade, sequer o aprecio. É muito difícil compreendê-lo. O cansaço em sua voz era evidente. Ele se sentia exausto, não apenas pela idade, mas pelo peso de uma vida inteira de injustiças. Joktan tentou falar sobre a Senhora dos Lobos, uma figura de bondade que poderia ajudá-lo, mas Acer recusou. Ele não desejava sair de seu isolamento. Não queria conhecer mais ninguém. Sua conclusão final foi um lamento. Uma pergunta que resume todo o sofrimento de sua linhagem e talvez de toda a humanidade. Ele disse: afinal, como uma humanidade que foi criada doente pode ser punida por não ser perfeita? Será esse questionamento o resumo de todo o problema? Com essas palavras, ele fez um último pedido: que Heber e Joktan não pedissem nada ao Senhor por ele. Quanto menos eu receber dele, disse o velho eremita, melhor será para o meu destino. Uma despedida que sela uma vida de resistência silenciosa contra um poder incompreensível. A história de Acer nos deixa com mais perguntas do que respostas e nos força a olhar para as narrativas que aceitamos como verdadeiras, com um olhar mais crítico. O que mais foi perdido nas areias do tempo? Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou desse mergulho em histórias esquecidas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou das revelações de Acer. Até a próxima!